Oi, eu sou a mãe Bárbara de Yansan e no vídeo de hoje eu vou falar sobre elementais. Lembrando de deixar o joinha, curtir a página. Outra coisa, tá aberto mais uma turma do curso de Introdução à Umbanda, eu vou deixar na descrição do vídeo o link para vocês se inscreverem, quem tiver interesse. Eu vou fazer esse vídeo a pedido de algumas pessoas que pediram no Hangout de segunda-feira. Eu vou começar falando para vocês sobre os elementais. Todas as culturas de crenças baseadas na crença à natureza têm o conhecimento desses seres. É bem comum você ver com vários tipos de nomes, gênios, fadas, duendes. Isso são os elementais. São todos esses seres que nós consideramos dos desenhinhos da Disney, todos esses seres que são da natureza, que hoje em dia aparecem nos filmes como um ser do imaginário das pessoas, mas que na realidade eles são seres da natureza. Várias crenças têm vários tipos de seres que são considerados elementais, e nós brasileiros também temos esses seres que são aqueles que a gente estuda no folclore de quando a gente é criança, que a gente fica contando as historinhas, que é o Saci, o Boitatá, a Sereiara e diversos outros seres da mitologia que têm como função proteger a natureza. Então, todas as culturas têm esses seres, todas as culturas que você for pesquisar do mundo inteiro tem esses gênios da natureza, esses seres da natureza que funcionam como guardiões da natureza. Eles, teoricamente, viveriam na natureza para proteger a natureza. Mas a realidade não é que eles vivem na natureza. Todo o elemento que nós temos aqui no físico é composto no espiritual por esses seres. Lembra que várias vezes eu já falei que Iemanjá não mora no mar? Ela é o mar. Yansan não mora na tempestade? Ela é a tempestade. Xangô não mora na pedreira? Ele é a pedreira? É basicamente a mesma coisa. Em uma gota d'água, nós temos no plano espiritual, de vibração espiritual, dentro dessa água, vários seres vivos, espíritos, né? Espíritos vivos, que compõem a energia daquela água, que são as ondinas, que nós conhecemos como ondinas, mas conhecemos também como sereias e tantos outros nomes. É por isso que a gente diz que a natureza, espiritualmente falando, é um ser vivo, porque cada elemento da natureza, tudo que existe na natureza, possui esses seres que espiritualmente, energeticamente compõem esses seres, esses elementos da natureza. Na água nós temos as sereias, na terra nós temos os elfos, os brownies, os duendes, os gnomos, no ar nós temos as fadas, os silfos, no fogo nós temos as salamandras, os gênios, e cada cultura dá um nome diferente para esses seres. É o que eu costumo falar, se tanta cultura fala que existe esses seres que vivem nos elementos da natureza, não é possível que todo mundo está imaginando junto, né? Então, é fato, eles são espíritos que compõem os elementos da natureza na escala espiritual. Além deles cuidarem dos elementos da natureza, eles coordenam os elementos da natureza. São eles que dão sentido energético aos elementos da natureza. A água por si só é só um elemento químico, vários átomos juntos. Mas espiritualmente falando, o que faz aquela água ter um poder de limpeza são seres espirituais que compõem aquela água. No caso, as sereias, as ondinas e etc. Na Umbanda, esses seres elementais são chamados de encantados. Então, quando a gente fala de um encantado de Iemanjá, um encantado de Xangô, um encantado do Orixá Exu, um encantado de Oxum, nós estamos falando dos elementares que trabalham dentro da vibração daquele elemento que aquele orixá cuida. Então, se nós falamos de um encantado de Iemanjá, nós estamos falando das sereias, da água do mar, especificamente, porque vai ter diferença da água do rio, da água do mar, da água da cachoeira, da água da mina. Cada espaço natural vai ter um tipo específico de ser que compõe esse elemento. Os gregos chamavam de ninfas, então quem conhece sabe que tinha a ninfa do ar, tinha a ninfa da terra, tinha a ninfa da pedra, tinha a ninfa da planta, tinha tudo quanto é tipo de ninfa. É basicamente a mesma coisa. Cada elemento, cada tipo de elemento, cada tipo de árvore, cada tipo de terra vai ter um elemental específico
daquele elemento. E na Umbanda são os chamados encantados. Muita gente acha, quando há manifestação de um encantado, na Umbanda, que aquele encantado é o orixá, ou que é o santo. Ah, tá ali as santas bárbaras trabalhando, ou tá ali ansãs incorporadas. Na realidade não, porque como a Umbanda não tem manifestação de incorporação de orixá, na verdade nós incorporamos os elementares que trabalham na frequência energética da natureza naquele orixá, que é muito fácil de ser confundido com o orixá, por causa da questão das pessoas serem leigas. Elas veem um ser que nitidamente é uma sereia, já associam imediatamente à sereia mamãe Iemanjá. Mas não significa que aquela sereia que está sentada ali cantando, abençoando, dançando, é Iemanjá. Ela, na verdade, é um encantado, é um elemental da água do mar que trabalha na frequência energética de Iemanjá, incorpora e vai fazer a sua função energética, que é limpar. Cada elemental, cada encantado possui uma energia específica que está ligada ao elemento que eles pertencem. E eles vão trabalhar dentro dessa frequência energética para fazer o trabalho deles. Se vão limpar um sentimento carregado, vai vir todos os seres da água, porque a água está ligada a sentimento. Então as encantadas, os encantados da água vai vir e vai fazer o seu trabalho. Elas vão dançar, elas vão sentar no chão, elas vão pentear o cabelo, elas vão fazer aquilo que elas fazem como sereias e vão limpar. Não são caboclas de Iemanjá. Caboclo é um espírito que foi encarnado um dia, que é um espírito como eu e você, que hoje virou uma entidade. Cabocla de Iemanjá. Sereia de Iemanjá é uma elemental de Iemanjá, é uma encantada de Iemanjá, não é a cabocla. Pode chamar as caboclas de sereia? Pode chamar as caboclas de sereia porque elas vivem no mar, mas elas não são sereias, elas têm pernas como pessoas normais, porque elas são espíritos normais, elas não são elementares da natureza, elas são caboclas, espíritos humanos. Tem essa diferença. Então, geralmente as pessoas acabam falando isso. Ah, eu incorporei Iansã. Na verdade, você não incorporou Iansã. Ou você incorporou um falangeiro de Iansã, ou você incorporou um caboclo, uma cabocla, um caboclo de Iansã, ou você incorporou uma ventarola, uma encantada de Iansã, um elemental do elemento ar, que são aquelas Iansãs que só ficam girando, aquelas, quando vai cantar para Iansã, que elas só ficam girando e balançando a mão e não param de girar, e quando canta para subir, elas sobem. Elas não conversam, elas não dão consulta, elas não fazem nada disso. Elas só vão energeticamente limpar o ambiente. Então, a Umbanda tem sim incorporação de encantados, incorporação de elementais de determinado orixá, que não são os caboclos, mas não tem a incorporação do orixá. Então, só recapitulando. Encantados ou elementais são seres da natureza que não encarnaram num corpo e que vêm até o terreiro de Umbanda incorporados nos seus médiuns para emanar a energia daquele elemento da natureza. Caboclos, entidades, são pessoas que viveram aqui no nosso plano, encarnados em carne e incorporam nos seus médiuns para dar auxílios e conversar e dar orientação e tudo mais relativos aos sentimentos ligados à carne. Tá, eles sabem manipular a energia da natureza? Eles sabem manipular a energia da natureza, claro que sabem, mas eles não são elementos da natureza. Já os encantados elementais são elementos da natureza em espírito. É isso então. Curtam, compartilhem, deixem o joinha. Na descrição do vídeo vai estar o endereço do meu Facebook, entrem lá para se vocês quiserem me mandar uma mensagem, e o endereço do meu site e o link para a inscrição do curso para quem tiver a fim de fazer o curso. Axé!